Pessoal, esse é mais um vídeo do projeto de entrevistas com jornalistas de Santa Catarina, hoje com a Sara. Já quero te agradecer por ter participado e como o jornalismo surgiu na sua vida e por que resolveu seguir. Bom, eu que agradeço, primeiro o convite. Eu fico muito feliz de poder incentivar pessoas que buscam o jornalismo, porque foi uma coisa que mudou muito a minha vida. E, na verdade, eu digo que eu fui escolhida por ele, porque quando eu fui fazer vestibular, eu não tinha certeza do que eu queria, eu era muito novinha, eu tinha uns 16 anos na época, e a minha melhor amiga sabia desde pequena o que ela queria fazer, que era jornalismo. Aí eu pensei, vou fazer jornalismo, então, né? Minha melhor amiga, ela deve saber o que quer. Eu tava na dúvida entre jornalismo e administração, que era o que meu pai fazia na época. Né? O meu pai é administrador, enfim. Mas eu lembro que eu cheguei a quase fazer A e B, assim, no dia de preencher o formulário do vestibular, sabe? E aí deu no jornalismo, eu escolhi jornalismo, eu tinha estudado bastante. A administração na época era mais fácil de passar na UFSC. E eu fiz jornalismo, passei, e a minha melhor amiga não. E eu fui muito feliz desde o primeiro momento que eu entrei na faculdade. Ela entrou no ano seguinte, fez um semestre e trancou, e não gostou do jornalismo. Então, por isso eu digo que eu me senti escolhida, assim, sabe? Porque não era uma coisa que eu planejava e eu me encantei desde a primeira fase, porque o jornalismo é muito prático, né? E eu sou uma pessoa prática que gosta de ver resultado. Então, na primeira fase eu já tinha aula de fotografia, na primeira fase a gente já tinha que escrever texto, já tinha que montar jornal. Então, era muito fácil de ver a coisa concreta. Por isso, eu acho que desde o começo eu me encantei em fazer o jornalismo. Então, foi mais ou menos assim que tudo começou. Quem no jornalismo você tem de inspiração? Então, eu sempre tive muita sorte, assim, desde disso, de ter as pessoas certas ao meu redor, né? Tipo, de ter essa amiga perto para escolher por mim a minha carreira. E na época que eu fui fazer meu trabalho de conclusão, por exemplo, eu queria muito fazer em TV. Eu já tinha experimentado todas as áreas do jornalismo durante a faculdade. Eu gostava muito de rádio, muito. Eu amava rádio, eu dormia no estúdio da rádio. Eu fiz bastante trabalho de texto, eu fiz bastante trabalho de foto, mas faltava a TV. E aí eu acabei me focando na TV no último semestre para fazer um trabalho de conclusão de curso. E aí, por sorte, enfim, mais uma sorte, o meu orientador sugeriu da gente fazer um trabalho de conclusão com o Zé Hamilton Ribeiro, que era um tema que ele já tinha sugerido para um aluno, só que esse aluno acabou conseguindo fazer um TCC sobre o Silvio Santos. E aí foi trabalhar com o Silvio Santos e tal. Então a gente pegou esse tema que ele tinha sugerido e ainda não tinha sido concretizado. E aí eu tenho até uma revista aqui, assim, que eu separei algumas coisas minhas aqui. Esse é o Zé Hamilton Ribeiro. Ele não tem uma das pernas. Ele perdeu a perna cobrindo a guerra no Vietnã. E isso é só um trecho da carreira dele, né? Ele é muito mais que isso, assim. Então, ele é a minha inspiração. Eu passei um ano acompanhando o trabalho do Zé como repórter. Ele tinha já na época 70 e poucos anos e ele dava um banho de energia em mim e na minha colega, porque a gente tinha que acompanhá-lo, né, na rotina dele do dia a dia. Então, ele saía da Globo, ele trabalha no Globo Rural. Ele saía da Globo, fazia as gravações, tudo viajando, porque as matérias do Globo Rural são todas, a maioria, fora. Depois ele parava nas universidades, dava palestra, à noite tinha jantar para dar autógrafo de livro, e aí depois ele ia dormir. E eu já, assim, esgotada, sabe? Porque a gente acompanhou também isso. Então, ele é muito minha inspiração como profissional, assim. Eu sei também de muitas coisas que ele abriu mão na carreira, aliás, pessoais que ele abriu mão por causa da carreira, não à toa. Ele ganhou 8 prêmios ESSO, né, de jornalismo, mas eu sei que ele teve que abrir mão de muita coisa. A família dele teve que ser muito compreensiva por causa disso. Ele tem uma família de jornalistas, as filhas são jornalistas, a esposa é jornalista, e mesmo assim era difícil para elas, né, de entender a ausência do pai, né, enfim, claro, mas também apoiaram muito, também sentiam muito orgulho dele. Então, o Zé é, para mim, acho que uma inspiração, assim, de ser humano e de profissional. E além de TV, você já trabalhou em outras mídias?
Já, eu trouxe também algumas outras coisas aqui que eu separei. Como eu gostava muito de tudo que eu fazia na faculdade, eu fui editora da revista do Colégio Catarinense, onde eu tinha que cuidar um pouco do texto, eu tinha que cuidar um pouco da diagramação. Eu diagramava esse boletim da Sociedade Catarinense de Ginecologia e Obstetrícia. Eu fui assessora de imprensa da Associação Catarinense de Medicina durante 4 anos. Foi lá que eu comecei profissionalmente, na verdade, né? E aí depois que eu fui chamada para TV, eu cobri férias na TV e depois fui chamada para TV. Eu também fui repórter da revista Caras. É uma carreira um tanto quanto variada. Eu até, inclusive, com a Caras, eu acabei ganhando um prêmio como jornalista, foi bem legal, o prêmio IGK de jornalismo, né, Instituto Guggenheim, por eu ter feito uma matéria com uma pessoa com deficiência. E eu escrevi também para uma revista ítalo-brasileira, que é a revista Comunità Italiana, ela é editada no Rio de Janeiro e distribuída no Brasil e na Itália. Essa também foi uma das minhas sortes, vamos dizer assim, porque eu fui para um evento aqui em Floripa de jornalistas ítalo-brasileiros e eu fui metida, assim, eu não tinha nem me inscrito, fui por curiosidade, porque eu amo muito a cultura italiana, era meu sonho conhecer a Itália, e aí acabei indo nesse evento, sentei do lado de uma pessoa que começou a me fazer pergunta e, tipo, em 20 minutos ele me contratou, porque ele precisava de um representante, de um correspondente em Florianópolis. Então, isso é uma outra coisa que eu deixo de sugestão para futuros jornalistas, assim, fora teus contatos, que tu mesmo já falou que tem, é um pouquinho de ousadia, né? Eu acho que a gente precisa ter um pouco de cara de pau na nossa profissão. Eu normalmente me arrependo do que eu não faço. É mais fácil eu me arrepender do que eu não faço do que das coisas que eu faço. É claro que a gente precisa ter um tato, ter um cuidado, né? Mas a cara de pau no jornalismo faz muita diferença. Eu falo, e eu vejo por ti, né? Que tomou a iniciativa de ir atrás de pessoas que tu não conhecia para falar, para conversar, para entender um pouquinho mais sobre a carreira delas. E eu imagino que também para tu te basear como tu pretende traçar a tua, né? Eu fiz muito parecido contigo quando eu estava na faculdade, quando eu mandei um e-mail para a Sônia Bride. No auge dos meus, sei lá, 18 anos, acho que eu devia estar na 4ª fase, na metade do curso, eu mandei uma mensagem para a Sônia Bride, que era catarinense, que era, na época, correspondente na China, da Globo, e eu pensava, gente, se tem alguém que eu me espelho, que eu quero um dia poder ser parecido, eu acho que é essa mulher, né, porque ela tem uma trajetória próxima da minha realidade, ela é daqui e tal. E ela me respondeu prontamente todas as minhas perguntas, foi incrível ter um retorno dela, foi super legal, super importante. Anos depois a gente se encontrou, também pela minha cara de pau, porque eu estava na Itália, daí viajando, fazendo matéria para essa revista, e depois eu fui para a França, e ela estava como correspondente em Paris. E aí ela me respondeu o e-mail, e no e-mail tinha um endereço, mas ela respondeu dizendo, olha, eu não vou conseguir te dar entrevista dessa vez, porque eu vou estar correndo de um lado para o outro, no dia que tu chegar, eu vou estar arrumando a mala para ir para outro lugar. Aí eu pensei, gente, eu vou lá. Ela pode, né, nem que seja 20 minutos, eu vou dar um oi para essa mulher. E dito e feito, eu fui lá, só apertei o interfone, usei o endereço que estava no rodapé do e-mail dela, e ela abriu, a porta era a casa dela, né, porque o escritório dela em Paris era a casa dela. E aí a gente conversou, eu levei o meu TCC do Zé Hamilton, que ela gosta muito do Zé também, e pela minha cara de pau eu acabei conhecendo a Sônia Bride pessoalmente, depois a gente teve outros momentos de encontro, mas o primeiro foi nessa situação, assim, de, tipo, eu chegar lá, tocar a campainha e dizer, oi, essa área de Floripa, vim te visitar. Foi mais ou menos isso. Já me deu uma boa ideia do que eu posso fazer. Não vai sair tocando na campanha das pessoas, mas essa iniciativa, né? Iniciativa, quando tu vai atrás das coisas que tu quer, é muito mais fácil de tu conseguir, eu acho, do que tu ficar esperando, né? Então, assim, a cara de pau é nesse sentido, de ir atrás do que tu quer. E um desafio que você passou na sua carreira? Nossa, foram vários. Não teve um só. Mesmo essa questão de ser cara de pau, tem horas que é muito difícil, né? Tem horas que é muito difícil. Tu tem que engolir muitos medos, muitas vulnerabilidades,
Um que eu me lembro bem foi quando... Eu espero que ele... Agora que ele vai assistir isso, bom, tudo bem, já aconteceu. Meu chefe, meu ex-chefe. O meu ex-chefe, alguém teve algum problema no NSC Notícias uma vez e ele ia colocar o jornal no ar. E aí ele pediu uma ajuda para mim. Sara, tu pode botar o NSC Notícias no ar? Deu, Tipo, e eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu já tinha colocado programas na TV Com, claro, e aí lá eu tinha que fazer muito mais coisa ao mesmo tempo, mas o NSC Notícias tinha uma dimensão diferente, tinha um tempo cronometrado diferente, enfim, muita coisa diferente. Era a primeira vez que eu ia estar fazendo isso na RBS. Hoje, NSC TV. E ele pediu para eu fazer, e eu falei, claro. E eu fui com o maior medo do mundo, porque eu pensei, gente, eu não faço a menor ideia de como eu faço isso. Eu não acredito que eu vou fazer isso. Mas eu tinha que passar que eu estava super sabendo o que eu estava fazendo, sabe assim? Eu vou fingir que eu dou conta. Deu certo. Deu tudo certo, o jornal foi pro ar, não teve nenhum problema. Ele sabia que aquilo, para mim, estava sendo desafiador. Era uma oportunidade ao mesmo tempo que um teste. Mas eu tentei o tempo inteiro mostrar do tipo, não, pode ficar tranquilo, eu dou conta, sabe assim? E no meu trabalho eu tenho muito isso, assim, porque eu não sei se é o fato de eu gostar do que eu faço, de eu ter sido muito apaixonada desde o começo, ou se simplesmente porque eu acredito que eu dou conta mesmo, mas as coisas funcionam normalmente quando tu já acredita que pode dar certo, né? Então, profissionalmente, eu tenho muito essa facilidade, assim, de acreditar que tá tudo certo, que eu vou dar conta. Claro que tem muita coisa que foge do nosso controle, né? No meu trabalho como produtora, o que eu tenho que fazer é que as coisas funcionem como a gente planejou. Eu tenho que organizar e me cercar, ter o maior nível de controle das coisas para que elas deem certo. Mas tem coisa que foge. Tem coisas que a chuva atrapalha, tem coisas que cabo de, né, assim, conexão desconecta e atrapalha, tem coisas que eu não tenho como controlar. Mas, fora isso, eu tenho que fazer o possível para que esteja sob controle, né? E a gente depende do trabalho de muita gente. Para o apresentador chegar lá na frente, na TV que vocês assistem, tem muita gente por trás, né? Eu sou só uma delas. Tem desde câmera, desde editor de imagem, editor de texto, o pessoal que ingesta e procura as imagens, é muita coisa. E eu falo a TV porque isso é o que as pessoas enxergam, né? Tem um glamour muito grande por trás da TV. Mas isso é igual num texto de site, né? Numa matéria de rádio, enfim, tem muita coisa que as pessoas fazem junto. E eu acho que isso também é um negócio que eu acho legal no jornalismo. Tu vai te conectando com as pessoas, tu vai vendo como tu depende delas e como elas dependem de ti. Então, eu acho bonito isso, assim, sabe? Até o que a gente coloca no ar, o que vai fazer bem para o outro que está assistindo. E, enfim, eu acho que a gente tem um propósito muito, muito forte, assim, entre aspas, um poder muito grande, que precisa ser bem usado. E agora na parte final são perguntas curtas. Um momento especial. Eu acho que os momentos mais legais são quando a gente comemora coisas com as equipes, assim. A gente comemorou muito, na época do Jornal do Almoço, a audiência, quando a gente viu o resultado do que a gente resolveu mudar e fazer. Prêmios, quando a gente é reconhecido pelo que a gente faz. Teve uma matéria em especial, que foi a do Duduco, que eu sou muito grata, assim, de ter insistido naquele assunto, quando a gente fez uma denúncia contra um deputado estadual na época, que estaria abusando crianças, né? A advogada dessas crianças entrou em contato comigo e sugeriu falar sobre isso, e ninguém, na época, basicamente ninguém acreditou na matéria junto comigo. Eu fiquei 8 meses apurando esse assunto até que consegui colocar uma matéria no jornal. Então, ver que depois uma injustiça foi corrigida, porque ele chegou a ser preso, né? Eu não lembro agora se ele ainda tá. Mas aí é a justiça brasileira. Mas a gente mostrou o que ele fez de errado. Isso traz um gosto diferente do jornalismo, sabe? E eu também recebi um prêmio por causa disso, porque
foi difícil não ter apoio na época de outros colegas, nem outros repórteres estavam acreditando, não, isso aí o povo fala, mas não tem como provar. Não, imagina, um deputado. E aí, depois de 8 meses, eu consegui as provas todas, enfim. Então, isso é uma coisa que é bacana, assim, que marca, sabe? E também é desafiador, né? Porque tu tem que peitar muita gente. A nossa matéria antes de ir ao ar foi assistida várias vezes pela galera do jurídico da TV, por exemplo, pela direção, porque a gente não podia acusar uma pessoa sem as provas, sem as falas corretas e né, fazendo um jornalismo com responsabilidade. Então, isso foi uma das partes legais e desafiadoras. E outra, assim, que também foi... Essa foi um pouco mais doída, mas também bem marcante, foi a história da Chapecoense, né? Porque a gente perdeu colegas naquele avião. E foi muito difícil para todo mundo que estava lá trabalhando. Assim como agora, né? Nessa história de pandemia também. Mas foi muito difícil porque, enfim, a gente mudou a rotina de todo mundo. Eu entrava na TV nos dias, acho que era, sei lá, eu entrava meia-noite na TV e saía no outro dia, 6 da manhã, 8 da manhã, porque tinha que ter alguém de madrugada abastecendo as coisas. E eu lembro que eu estar naquela redação, muitas vezes sozinha de madrugada, era muito maluco. O motivo por aquilo também foi muito maluco. Mas, ao mesmo tempo, a gente queria fazer um jornalismo massa para honrar as pessoas que morreram naquele avião. Então, é louco, né? Tu noticiar coisas que tu não gostaria, coisas difíceis de pessoas que são próximas a ti, mas isso também faz parte do teu trabalho. Enfim, foi bem marcante, assim. E eu sei que marcou todo mundo ali na empresa, sabe? Todo mundo que conviveu com os profissionais que a gente perdeu ficou extremamente abalado e ainda com uma gana maior de querer fazer um jornalismo massa por eles. Uma pessoa que te apoiou? Uma não, né? Eu acho que eu tive muita gente que me apoiou. A minha família, desde o começo, que eu acho que eles viam a minha realização, porque isso era bem visível, eles sempre me apoiaram, assim. O meu pai, eu lembro que também falou quando eu fui entrar para a TV, ele falava, pai, puxa, não sei se é, tipo, porra, por esse salário, eu vou ter que trabalhar final de semana, eu vou ter que trabalhar plantão, não vou ter mais feriado. Daí ele falou, e na época eu era bem novinha, ele falou, minha filha, essa é a hora, tipo, essa é a hora que tu vai atrás do que tu gosta, entendeu? E depois tu pensa o que tu faz. E foi um conselho incrível, fez muito sentido, porque é isso, assim, o que máquinas fazem, né, tu trabalhar robotizado sem a paixão pelo que tu faz, tu pode ser substituído por uma máquina mais cedo ou mais tarde. Agora, quando tu trabalha fazendo o que tu gosta, quando tu trabalha apaixonado por aquilo que tu faz, vai ser mais difícil de tu ser substituído. E para conseguir isso, para trabalhar apaixonada, eu tive apoio de muita gente, e principalmente da minha família. E eu sei o quanto eu exigi deles, porque eles entenderem que eu não ia estar no Natal, eles entenderem que eu, às vezes, não ia estar no Réveillon, eles entenderem que eles tinham que ir para o estúdio, às vezes, a gente, quando tinha estúdio ali no Réveillon, na NSC, na Beira-Mar, a minha família ia para lá, para estar perto de mim durante o Réveillon, na virada, para poder me ver, porque esse era o jeito da gente estar junto, sabe? Eles se organizarem para o meu trabalho. Ou alguns namorados meus que tinham que aprender a fazer foto, porque eu precisava de ajuda em algumas revistas, sabe? Então, assim, eu tive apoio de muita gente que via o quanto eu gostava do que eu fazia e acabava me apoiando nisso, assim. Uma data marcante para ti? A minha formatura, apesar de eu não ter muito registro daquela data, porque a gente não isso é uma coisa, contratem fotógrafo para formatura de jornalismo, a gente não contratou na época na Federal, e os registros ficaram péssimos. Mas o dia da minha formatura foi muito legal, assim, eu estava muito feliz, a realização era muito grande, eu tinha acabado de defender o meu TCC, eu estava muito realizada com tudo que eu fiz, com o documentário que eu fiz sobre o Zé Hamilton. Esse documentário depois ele passou na TV Câmara, na TV Assembleia,
a gente conseguiu patrocínio, foi super legal. Então, eu acho que o dia da minha formatura, dentro da minha carreira, foi um dia muito legal. Desde então, eu não voltei mais para a faculdade, para o campus, vamos dizer assim, porque eu acho que o meu trabalho não, mas que a minha pesquisa lá dentro, o que eu dediquei lá dentro foi tão intenso, sabe? Que, tipo, meio que foi uma missãozinha cumprida, assim. Eu fiquei um ano, basicamente, dentro da Federal, dormindo lá dentro para editar o meu TCC, para gravar, viajando. Então, assim, eu chegava às 8 da manhã, eu saía às 10 da noite da salinha. Eu não dizia mais nem que era salinha, eu dizia que era uma celinha. Já tinha virado minha cela, eu só saía para banho de sol, para comer e voltar para editar, porque a gente tinha que fazer tudo dentro da faculdade, né, dentro da universidade, não podia levar equipamentos para casa. Então, foi muito intenso, assim, eu me dediquei bem, e aí eu acho que eu concluí bem aquele ciclo lá dentro, sabe? Então, isso é legal, assim, de tu te dedicar ao máximo, porque depois que acaba, tu não te arrepende, tu não sente falta, né? E eu acho que remorso é um sentimento que não é legal. Então, quanto à minha conclusão de curso, quanto à minha formação, eu acho que eu me dediquei bem. E, claro, tive ajuda de muita gente. E se defina em uma frase. Nossa, que difícil. Me definir em uma frase? Eu acho que eu sou uma pessoa um tanto quanto curiosa e apaixonada pela vida. E é isso que me ajuda a ir atrás das coisas que eu busco, que eu me proponho. E agora, chegando na parte final, é a parte de divulgação das redes sociais. As minhas redes sociais. Bom, durante muito tempo, as minhas redes sociais eram baseadas no que eu fazia no meu trabalho. E eu percebi que as pessoas me resumiam ao meu trabalho. A Sara, jornalista da NSC-TV. E eu entendi que eu era mais que aquilo. Eu não sou o meu trabalho. Eu sou extremamente grata a ele, eu aprendi muito graças a ele, eu me tornei o ser humano que eu sou também por causa do meu trabalho. Eu tive acesso a pessoas, eu tive acesso a lugares que eu jamais teria por causa do jornalismo. Eu nunca ia chegar perto do Schumacher se eu não estivesse cobrindo um evento para caras. Eu nunca ia almoçar com a Beth Carvalho. Eu nunca teria, sabe, viajado para lugares, enfim, para a Itália, para a Europa, né? Então, eu tive que repensar as minhas redes sociais um pouco por causa disso. Não foi uma coisa proposital, mas foi uma coisa natural, né? Porque eu via o quanto eu estava me limitando ao meu trabalho. E isso é uma coisa que eu não recomendo para ninguém, em nenhuma profissão. As pessoas fazem o que elas gostam, aquilo faz parte da vida delas, mas a vida delas tem que ter outras paixões, né? Eu não posso viver só do meu trabalho por causa disso, porque eu tenho que ter uma base da minha família, eu tenho que contar com o apoio deles, eu tenho que ter a minha saúde física e emocional. Para ter o meu trabalho, eu preciso fazer contato com pessoas, então eu preciso de amigos, eu preciso de pessoas fiéis, próximas a mim. Enfim, isso eu acho que vale para todo mundo. Então, nas minhas redes sociais, normalmente, principalmente na época do Facebook, tinha muita coisa de trabalho. A galera me falava muito, me via muito, era muito engraçado o que eu recebia de mensagem. E aí, hoje, com o Instagram e também com o home office, isso já deu uma mudada. Eu sinto falta de ter alguns registros, claro, mas eu tenho muito registro desses 10 anos de NSC-TV, por exemplo, que eu guardo para mim e que não necessariamente eu tenho que expor. Eu acho que as pessoas precisam equilibrar isso de uma maneira saudável, ao mesmo tempo que também as redes sociais me ajudam a ter contatos, né, a saber das pessoas, a saber das notícias, a criar pautas, a, enfim, achar fonte. Então, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio e dosagem, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa, é uma coisa boa, mas isso precisa ser usado para o bem, sem extremismos, sem exposição excessiva, mas eu acho que dessa forma serve muito, né? A gente tem isso também é um poder muito grande, também é uma arma muito grande, muito poderosa que a gente tem na mão. As pessoas só têm que aprender a usar. Vai do ser humano aprender isso para o bem ou para o mal. E agora, finalizando, quero te agradecer mais uma vez e para o pessoal, até o próximo vídeo.
Eu que te agradeço, obrigada. Tomara que tu tenhas uma carreira massa, que tu sejas apaixonado pelo que tu faz, precisando, querendo tirar dúvidas, eu tô aqui. E independente do que te disserem sobre o jornalismo, porque também tem muita coisa difícil, também tem muita coisa ruim, também tem muita coisa sem qualidade, eu acho que tu deve ir atrás do que tu acredita, dos teus sonhos. E aí, com certeza, tu vai fazer acontecer.